Ô Meirelles, você foi o primeiro brasileiro a ser presidente do Bank of Boston, foi o primeiro brasileiro, o único, Pisou lá. O único. Como é que foi? Você fez poli? Você fez poli? Como é que você foi para Seu currículo. para o mercado financeiro? Como é que é? Emílio, eu sou filho da educação pública brasileira. Estudei no Liceu de Goiás, depois Liceu de Goiânia, né? E fiz o vestibular, vim a São Paulo, fiz o vestibular, entrei na Politécnica e fiz lá o curso de engenharia. Depois estudei mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, portanto, eu devo exatamente toda a minha educação à educação pública brasileira. E tudo o que eu sei, o que eu pude fazer na vida foi baseado nessa educação que eu recebi do povo brasileiro, através da educação pública do país. E a partir daí eu fui convidado, entre outras oportunidades, para trabalhar no então Banco de Boston, no Brasil, instituição respeitável, internacional, de primeiríssima qualidade. Tive uma carreira lá bastante bem sucedida, trabalhei 28 anos e cheguei a presidente do Banco do Brasil, fui o primeiro a atingir essa posição. O primeiro estrangeiro a ser presidente, o primeiro brasileiro a ser presidente de um banco internacional no Brasil. No Brasil. E depois fui o primeiro estrangeiro a ser presidente de um banco internacional nos Estados Unidos, aí presidente mundial. E lá, inclusive, tem uma história interessante. Uma história que mostra exatamente essa questão de quebrar barreiras. Então, e eu fui fazer uma palestra, fui convidado para abrir um congresso de mulheres empresárias, né, numa cidade americana. Eu abri e, na época, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, fechou o congresso no final do dia. Eu abri o congresso de manhã, saí, tinham 1.000 mulheres na sala e 2 homens, o segurança e eu. Muito bem. Eu terminei a minha palestra, saí, chegou uma moça muito animada, falando, virou e me disse: o senhor é presidente do Bank Boston? Eu digo sim, etc. Ela falou: mas me disseram que o senhor é brasileiro? Eu falei: não, sou brasileiro. Ela falou: não, o senhor não pode ser brasileiro. Não, sou brasileiro. Olha pra mim, sou brasileiro. Tá? Me passa o WhatsApp, ela falou. Olha, não, o senhor não é brasileiro, o senhor é impossível. Porque ela falou: meu avô era o maior cliente do banco e, por ser imigrante, etc., ele nunca tinha sido recebido pela diretoria do banco. E eu digo: olha, o que é isso? O banco mudou muito, de fato. Né? Como é que um brasileiro pode chegar a presidente? Eu falei: não, por competência de trabalho e por mudança na sociedade internacional, americana, principalmente. Aí ela saiu, tal, meus parabéns e tal. Perguntei: quem é essa moça? Ela falou: a Kathleen Kennedy. Era filha do Bob Kennedy, sobrinha do que foi assassinado, né? Presidente John Kennedy. E o avô a que ela se referia era o legendário Joe Kennedy. Então isso mostra a questão aqui da competência. Quer dizer, eu não fiz favor para ninguém, não recebi favor de ninguém, trabalhei duro, fui trabalhando contra todos os preconceitos. Agora, num certo momento, eu tomei a decisão. Eu digo: olha, é o momento de eu voltar ao Brasil para ajudar. Eu cuidava do dinheiro, da poupança de 20 milhões de famílias do mundo inteiro, 32 países. Carreira de muito sucesso, muito bem respeitada, gratificada e tudo isso. Só que, num certo momento, eu digo: eu recebi a minha educação no Brasil, pela educação pública, eu tenho que voltar e ajudar o país. Decidi voltar, me candidatei a deputado federal, tive a maior votação da história e tomei um gesto na época que foi surpreendente, quando o então presidente Lula, contra quem eu tinha feito campanha, tinha votado contra ele. Quando ele me convidou e me disse: eu estou te convidando porque você é o mais competente. Eu digo: muito bem. E você conhece a economia, conhece como resolver o problema. Eu aceitei e falei: não, eu não trabalho para um partido, um governo, eu trabalho para o país. E aceitei. Boa. E foi muito bom.